Hoje nós estamos dentro da literatura. Dentro da literatura. Hoje nós estamos dentro do Gabinete de Literatura Portuguesa, mas não com o objetivo de discutir os impactos que essa arte teve dentro da literatura soteropolitana, mas sim para conversarmos com um dos principais expoentes dessa literatura, que não é somente uma escritora, e sim um agente constante de transformação que utiliza a educação para modificar a vida de jovens, sobretudo de jovens negros. Formada em letras vernáculas pela Universidade Federal da Bahia e mestre em cultura e literatura também pela UFBA, escritora dos livros Febre Negra, revisitando a história do afro-argentino e também dos contos Remanescências, Meritocracia e a Revolução de Amoroso. Hoje nós estamos aqui conversando com Ana Maria do Carmo. Boa tarde. Eu fico muito feliz com esse convite, agradeço de coração mesmo, porque uma coisa é você escrever, né? Outra coisa é você ouvir de uma leitora e de uma ex-aluna, né? Que você consegue fazer transformação na educação a partir da literatura. Então eu fico realmente muito feliz que o meu objetivo foi alcançado. Essa ideia mesmo de produzir uma literatura que faça a diferença, não ler por ler, mas ler para você revolucionar também, né? Ler para você entender esse seu papel na sociedade, digamos assim. E assim eu fico realmente muito feliz por estar podendo falar um pouquinho sobre isso que eu amo, né? Que é dar aulas e escrever. Como eu já havia dito, a senhora é mestre em literatura e cultura. E de onde surgiu justamente esse interesse pela literatura? Olha, desde pequena eu amo ler. Não vou dizer assim, quando foi que eu comecei a gostar de literatura? Só me lembro gostando de literatura, tipo lendo qualquer coisa que cair em minha mão, eu lia. Então, muito pequena eu gostava de escrever. Eu lembro que eu tinha caderninhos que eu escrevia, que se perderam quando eu me mudei. Lembro de um episódio que eu contei até na minha dissertação, que eu estava no Fundamental 2, acho que foi no Fundamental 1, na verdade. E aí a professora pediu para gente escrever uma história. Eu escrevi uma história. E na época não tinha internet nem nada, a professora disse que eu não tinha criado minha história não, ela disse que eu tinha inventado, e me deu 0. Eu não fiz outra porque ela não ia acreditar em mim. Porque eu depois, né, hoje eu entendo como elogio, mas naquela época eu fiquei revoltada, ela duvidou da minha capacidade, porque ela disse, não, essa história não é sua não. E ela simplesmente não aceitou, eu disse, tudo bem, então eu também não vou escrever, porque a senhora vai achar que não é minha. Então acho que assim, desde ali eu já tinha uma veia para a escrita, né, mas não tinha muito incentivo, né, mesmo no ambiente escolar. Estudei minha vida toda escola pública e não tinha redação, tinha língua portuguesa, então eu escrevia porque eu gostava. Então a literatura, de certa forma, que eu me entendo por gente desde sempre, fez parte da minha vida, e a escrita também. A senhora também é formada em letras, né? E quando a senhora entrou na faculdade, você já tinha essa perspectiva de lançar textos ou não? E se não, quando veio essa iniciativa, essa vontade? Certo, nem sonhava na vida, então meus escritos eram meus, eu nunca mesmo pensei que pudesse publicar. Não era uma intenção minha. A literatura, ela era algo que eu gostava de fazer. Tipo assim, fazia parte da minha vida, era uma diversão. Eu lembro até que uma vez, adolescente, eu na ilha, um sol, e aí minha mãe, Aninha, eu não acredito que você vai ficar em casa lendo. Eu olhei para ela e falei, você tá reclamando porque eu tô lendo, é isso mesmo? Aí ela deu risada, porque assim, eu fazia essa alternância. Quando eu entrei na faculdade, literatura era a minha paixão. Quase perdi minha paixão, porque tinha uma professora que, infelizmente, ela era muito didática e ela não entendia a literatura de uma maneira mais ampla. Mas depois eu voltei a ideia da literatura, mas nunca tinha pensado em publicar. Quando eu entrei no grupo Etnicidade e Literatura Brasileira, da professora Florentina Souza, eu ampliei minha noção de literatura, porque eu nunca na vida tinha ouvido falar de literatura negra. Na escola eu não trabalhava, então quando eu comecei a estudar Luiz Gama, Limeira, Conceição e outros, aí eu disse assim, olha que legal, que escritores que parecem comigo, escritores que fazem uma obra que eu gosto. E mesmo quando eu saí da faculdade, até então não tinha pensado em escrever. Só que eu escrevi em casa para mim. E aí já li algumas coisas em sala e eu ouvia muitas pessoas falarem, você escreve bem, porque você não tenta. Aí eu, na minha ousadia, assim, disse, vou tentar Cadernos Negros, porque eu conheço gente que já publicou. E aí eu entrei em contato, vi o processo da seleção e fiz a inscrição de 2 textos, pensando assim, vai passar, fé em Deus, né?
E aí os 2 passaram, enfim, né, foi minha alegria, mas eu não tinha assim, nem na faculdade eu pensava que eu poderia produzir literatura. Depois que eu saí, continuei lendo, continuei pesquisando, até porque eu fiz mestrado, mas até então eu não tinha pensado não, foi só assim, muito tempo depois que eu comecei a entrar nessa série, e assim, vou tentar escrever, porque eu escrevia muito, tem um caderno lá, se procurar, vou achar. Só que, não sei, talvez pela literatura não ser tão valorizada assim, eu não pensava, né, nesse processo de publicação, e depois eu comecei a pensar sobre isso, mas foi assim, amadurecendo a ideia. Até então, não entrei na faculdade com essa intenção, não. Nem pensava nisso. Achava muito distante da minha realidade. Até trabalhar com literatura negra e ter outras nuances, por exemplo. A senhora citou alguns escritores negros, né, no caso Luiz Gama e Conceição Evaristo, mas amplamente, quais foram suas principais influências dentro da literatura? Tem muitas, assim, principalmente depois da faculdade, como eu falei. Inicialmente, Machado de Assis, que é o que eu lia, José de Alencar, aqueles mais comuns, porque eu não trabalhava na faculdade, ou na escola. Fora isso, eu não tinha nenhum contato. Para vocês terem uma ideia, eu não gostava nem de poesia, porque eu achava que poesia era chato. Me perdoem as pessoas que gostam dos outros, mas eu só vim gostar de poesia, sendo sincera, eu só vim gostar de poesia depois que eu li Cadernos Negros, porque aí eu vi uma poesia que falava comigo. E aí depois eu fui olhar outras poesias e passei a gostar delas também, mas até então era uma poesia que, não sei, talvez pela didática da sala, não sei, quando se lia uma distância muito grande da gente, né, como eu já falei, eu acho que eu falei que eu estudei minha vida toda em escola pública, então a gente não tinha um incentivo de leitura, de poesia, a gente lia por obrigação. Então quando eu comecei a ler Cadernos Negros, abri um leque de possibilidades, e eu tive o prazer imenso de conhecer José Carlos Limeira, entrevistá-lo, inclusive, porque eu trabalhei com a obra dele na faculdade, aí tive o prazer de conhecer e entrevistar, então ali eu ampliei ainda mais, porque eu procurei Alice Mogg, aí José Carlos Limeira, Luiz Gama, Cidinha, Conceição, Ana Maria Gonçalves, e aí eu poderia aqui assim à tarde falar sobre várias, todo esse universo de Cadernos Negros também. Também ampliei lendo literatura negra, literatura negra africana no caso, e aí tem Buxê Micheta, que eu vim conhecer também muito depois, Chimamanda, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Então aí eu fui ampliando nesse sentido, que hoje marcam também minha história, digamos assim, né? Mas inicialmente foram os clássicos, porque eu trabalhava na escola, e depois na literatura negra que eu conheci na universidade, que é elas que me inspiraram, né? A senhora citou alguns autores, né, africanos, inclusive a Chimamanda Ngozi, mas quando nós olhamos para o seu currículo, nós percebemos que o tema principal que guia justamente tanto as suas pesquisas quanto as suas escritas é justamente a literatura afro-latina. E como e quando surgiu esse interesse sobre esse tema? Na verdade, a literatura afro-latina foi mais para a minha orientadora, para ser sincera. Porque, assim, quando eu entrei na pesquisa, tinha um tempo já que eu trabalhava com literatura afro-brasileira. E a faculdade exige que você amplie seus horizontes. Então, teve um tempo que ela teve que ampliar. Então, ela pensou no afro-latino, que estava dentro do contexto também da América Latina, e a gente podia abordar. E ela deixou livre para a gente escolher. E aí eu escolhi a Argentina justamente por não ter discussão sobre isso. Eu e uma outra amiga minha ela escolheu um autor argentino, eu escolhi outro, que vai trazer uma discussão. Inclusive, foi até interessante porque a gente teve que ler em espanhol, porque no meu, eu não sei se hoje tem, mas na época não tinha tradução. E meu espanhol era frágil, né? E aí eu tive que buscar. A leitura hoje eu até leio, tranquilo, mas a fala... E olha a minha audácia e a dela também, né? A gente foi para a Argentina apresentar o seu trabalho, Pense, 2012. Quando eu digo assim, gente, eu não sei se hoje eu teria essa coragem, sabe? Mas na época da faculdade a gente se sente, né? Super-herói, super-heroína, a gente vai com a cara e com a coragem, sem saber falar espanhol direito. A gente foi, apresentou lá, nós éramos, vocês têm uma noção, nós éramos as únicas que falavam sobre o afro-argentino. Imagina, a gente na casa dos outros falando de uma coisa que eles não discutem. E o pessoal olhava pra gente assim, a gente lá plena, sabe? Falando mesmo, mas era bem... Hoje a gente diz assim, gente... Mas na época... E uma coisa interessante também, né? Porque, assim... Se você... Ainda hoje eu não vejo uma discussão muito grande em relação a isso. Então, o nosso arcabouço teórico era fraquíssimo. Eu fui na Argentina com uma intenção também de procurar mais autores. E aí a gente foi com alguns que a gente tinha feito uma pesquisa. E aí, lá na livraria, quando eu pedi, o rapaz fez, não tem esse. Aí ele fez, espera aí. Aí ficou um tempinho, eu disse, meu Deus, eu tinha entrado na livraria com um livro que eu tinha comprado em outra, não tinha recibo, eu morrendo de medo, que o rapaz dissesse que eu tinha pego lá, né? Ele voltou com outro livro,
que falava sobre o tema. Gente, eu quase abraço esse homem, porque eu fiquei tão feliz, porque a gente estava tão escassa de arcabouço teórico. E ele me trouxe esse, só tinha aquele. Eu digo, meu amor, falei a minha amiga, né? Infelizmente é meu, aí eu vou te emprestar para você ter, para discutir sobre você, sobre o seu também. Então, não foi uma escolha minha, uma escolha da orientadora que, claro, teve uma amiga que ficou com afro-colombiano, por exemplo, então a gente foi por caminhos. Aí depois eu comecei a pesquisar um pouco mais, tem Runoldo Dias também, que vai trazer um olhar latino em relação às construções sociais, aí eu fui ampliando. A literatura africana, na verdade, foi mais depois da faculdade, porque na época tinha uma professora que estudava literatura africana, só que ela estudava sobre o viés neutro, e a gente não tinha um viés neutro, né? Então eu não me interessei pela pesquisa dele. Então a minha literatura africana, a pesquisa maior foi fora da faculdade. Mas na faculdade a gente trabalhava com essa perspectiva e foi muito interessante a gente ir lá, porque a gente ficou no hotel, a gente ficou em 2 lugares, em Buenos Aires, na capital mesmo, em Rosário. E aí a gente não via negros. Lá é como se fosse aqui em relação ao indígena, por exemplo. Você vê indígena na rua, mas não vê negro. Parece que tinha um lugar muito reservado, a gente não tinha como ir lá. Mas aí tinha um negro no nosso hotel. Ele tratava a gente muito bem, acho que ele ficava feliz de ver umas negras ali também, né? E aí um dia a gente tomou coragem, a gente ficava, e aí, vamos perguntar se ele é daqui, vamos perguntar se ele é daqui. De toda feliz, pensando que ele era argentino, né? Aí quando a gente perguntou ele, gente, não é afro na Argentina. A gente olhou assim, meu Deus, nem ele acha que tem negro na Argentina, imagina. Então assim, é uma estrutura que é muito, muito bem construída, que as pessoas reproduzem essa noção de que não há. Agora, se você pesquisar, você vai achar, as pessoas questionam o censo. Quando eu fiz a pesquisa, tem já censos que mostram, porque ele dizia assim, os negros que tem aqui vieram de outros lugares, não eram daqui, da Argentina, entendeu? Então era muito forte isso. Eu lembro que a gente ficou muito feliz com a chegada lá e pesquisar algumas coisas, só que muito triste por outro lado, porque a gente não viu mesmo as pessoas analisaram, achavam uma pesquisa interessante, mas pensava assim, elas estão trazendo essa linha, mas não é exatamente isso. E o livro que eu pesquisei, ele vai trazer justamente essa ideia, né, revisitando a história do Afro-Argentina, para mostrar que a Argentina ela teve uma intenção de apagar mesmo a história do negro, não só o negro em si, mas a sua história como um todo, de resistência, de tudo. Então é por isso que eu achei importante decidir trazer a Argentina, porque a Argentina é vista como a Europa na América Latina, né? Tanto que eles são extremamente racistas. Veja o futebol, sempre tem uma confusão, sempre. Então olhar para ele nessa perspectiva eu achei bem interessante, porque não tinha até então. Então eu fui também ousada, mais uma vez, por ser pioneira, de assim, não tinha nada para me basear. Eu peguei e resolvi falar sobre, assim, em plena. Hoje eu olho e digo, gente, a coragem, né? Mas enfim, agradeço porque eu consegui, né, finalizar. Como a senhora mesmo disse, a Argentina é um país com baixo contingente populacional negro, né? Então, e você também afirmou que não tinha um arcabouço teórico a respeito do afro-argentino. Então, a publicação desse livro foi justamente para diminuir esse déficit acerca da falta desse tema, como a senhora enxerga a publicação do Fiebre Negra, né? Sim, a intenção justamente essa de, assim, as pessoas discutirem. Eu lembro que depois que eu publiquei, eu fui chamada em alguns lugares para falar sobre, e aí muitas vezes as pessoas falavam, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, só o seu livro deu a ideia de, a gente nunca tinha ouvido o afro-argentino, porque até então eu mesmo também nunca tinha ouvido. Foi na seara de você pesquisar, de a gente achar alguns livros que falavam sobre isso, por exemplo. Aí na minha pesquisa eu descobri que tinham comunidades, assim como teve aqui no Brasil, que se ajudavam para eles se libertarem. Você não vai falar nada disso, porque eles disseram que os negros acabaram, né, morreram todos quando eles foram libertos, digamos assim, né, entre aspas, ou então migraram para outros lugares. Mas você vê que a história não é essa. Então eu entendi que era importante a questão da publicação desse livro, por pelo menos ter algum vislumbre sobre a realidade, que hoje já tem mais discussões relacionadas a isso, mas na época que eu comecei era zero praticamente. Aqui no Brasil nem se falava sobre isso. Então é importante trazer, porque as pessoas precisam conhecer, até para quando discutir, até com a gente, no meu filho, você nem sua história você conhece, né? A gente sabe mais que você. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que o conhecimento é esse, né? A gente buscar, porque muita gente não conhece a própria história da Bahia, se você for pensar. Você perguntar alguns Revolta dos Malês, pouco se fala nas escolas. A Luísa Marim, eu lembro que eu sempre falo na sala de aula, e muitos alunos nunca ouviram falar em Luísa Marim. Então, assim, é sua história, como é que você não conhece a da Bahia? Aí sabe a Segunda Guerra Mundial, sabe quem foram as pessoas, né, que tiveram destaque, os países envolvidos, mas a nossa história não sabe. Então, eu acho que é importante a publicação por conta disso também, né, para você conhecer outros lados que não são falados e desmistificar essa ideia mesmo de que ela é a neve na América Latina, né, a Europa dentro desse contexto, os diferenciados, né. Mas eu gostei muito da pesquisa por conta disso, das coisas que eu fui descobrindo também lá.
E a possibilidade de ter ido para lá também para falar. Ainda sobre suas produções literárias, em 2021 a senhora teve um conto publicado através da revista Maim, né? A Revolução de Amoroso. E dentro desse conto a gente acompanha justamente a história de Gabriel, que vai vir a ser apelidado de Amoroso, que apesar de viver em um contexto atravessado constantemente pela violência, sobretudo pela violência policial e também pelo tráfico de drogas, ele consegue através da literatura encontrar armas para lidar com esse ambiente hostil em que ele está justamente imerso. De onde veio a sua inspiração para escrever esse conto e se a senhora se projeta em Amoroso ou em outro ente dos personagens que a senhora escreveu? Sim, eu sempre, acreditei na educação, como eu acredito até hoje. Eu acho que a educação é um momento é o espaço onde você pode transformar. Eu lembro de um filme, Escritores da Liberdade, não sei se assistiram, mas com certeza devem ter ouvido falar, e a professora, ela é filha de um senhor que ele lutava pela libertação, mental das pessoas. Ela pensou em fazer direito. E aí depois ela disse assim, quando eu for advogada, eu vou estar livrando as pessoas, mas na verdade elas já terão feito algo. Então eu quero fazer com que elas não pensem em entrar, então eu vou para a educação. E é história real o filme. E ela vai para a educação em um ambiente hostil, os meninos são divididos por gangues, e ela consegue também, a partir da educação e da leitura, mudar a vida desses alunos. Então eu sempre acreditei que a educação é um espaço onde você pode, ao invés de combater a violência, fazer com que ela diminua, ou então não aconteça. Porque é muito fácil você falar dos jovens, eu falo sempre aos meninos também, é muito fácil a gente julgar quando a gente está de fora. Graças a Deus ninguém aqui passou fome. Eu falo, principalmente quando estou trabalhando em escola particular, eu não estou de forma alguma defendendo a questão do crime, é só até olhar empático, entender que a gente precisa fazer políticas públicas para mudar aquilo ali. Então eu pensei assim, quero criar um conto, um texto, em que a educação seja o agente transformador, que parece falácia, parece assim, é muito bonito o discurso, mas a gente tem que começar por algum lugar, A gente não pode simplesmente ficar esperando que aconteça, porque violência, isso é um fato. Mas seja como, violência gera violência. Se você achar que só arma vai combater arma, então eu pensei em Amoroso nesse sentido, porque eu penso na educação sempre, por isso que eu empresto livros aos alunos pensando nisso, e também através do professor de literatura, que empresta livros aos alunos, porque é essa ideia de você fazer a diferença. Eu já trabalhei em escola pública, que os meninos não tinham essa questão do livro, não tinha biblioteca na escola, eu emprestei meus livros, assim como empresto na escola particular também, porque livro é caro, eu sei disso. Eu sempre brinco com eles que eu comecei a aumentar minha quantidade, depois que eu comecei a trabalhar, porque eu tenho noção também, não ia pedir, mas graças a Deus eu sempre tive uma família maravilhosa, e meu pai, sempre que eu pedia, ele podia, ele me dava. Então, assim, meu amor pelos livros, meu irmão até brinca, que não tem mais espaço lá em casa para livro. Eu tenho um afilhado que ele tem 2 anos, ele deve ter uns 5 livrinhos já que eu dei a ele. Tinha um que eu dei a ele, acho que com 5 meses, para ele ficar brincando, já se apropriar do livro. E voltando dessa questão da educação como forma de transformação, essa luta silenciosa, digamos assim, porque ela não é armada, eu estou relendo o livro, Eu recomendo, inclusive, Guerreiras da Paz, como a solidariedade vai transformar e a fé vai mudar uma nação em guerra, que é Leymah Gbowee, que é da Libéria. E aí ela vai trazer essa noção, e é muito interessante, que ela vai trazer essa noção de como a guerra, ela vai, assim, tem partes aqui pesadíssimas, porque assim, a gente sabe como é a guerra e ela vai descrever porque ela viveu isso, mas ela vê como a cura de conversar, de você falar sobre isso, de você entender que você só vai combater aquilo ali se você puder ajudar as pessoas. E a violência vai gerar mais violência e mais ódio. Então a pessoa que foi vencida, ela vai querer ter uma oportunidade de descontar o que ela sofreu. E eu me lembrei de outro livro também, africano, agora só não vou me lembrar o nome do autor, que foi Menino Soldado, que era de Serra Leoa, que ele foi um menino soldado. E o que mudou a trajetória dele? Quando ele foi para um lugar que ele trabalhava com pessoas que acreditavam que eles podiam mudar. Mesmo ele sendo extremamente violento quando ele foi um menino soldado, de violências inimagináveis. Mas o que mudou? A forma de você olhar ele, a forma de você ver como humano, a forma de educar. Então eu sempre acreditei que a educação é o caminho que vai transformar e continuo acreditando nisso. Então por isso eu pensei, e a ideia da revolução de Amoroso, Quando as pessoas pensam em revolução, Amoroso e revolução parece algo contraditório, Porque uma revolução geralmente é armada. Mas e o próprio nome dele, porque Amoroso, ele é uma pessoa boa. Mesmo quando ele foi destruído emocionalmente, digamos assim, você perder, um ente querido para a violência, você tem 2 caminhos. Ou você vê aquilo ali como uma possibilidade de você se transformar, ou você vai para o mundo de ódio e você quer destruir todo mundo porque você foi destruído.
Então eu pensei assim, o que é que eu posso fazer para trazer esse outro caminho? Aí eu vamos pelo caminho da libertação. Ele vai transformar as crianças e vai entender que aquilo ali é uma possibilidade de ele melhorar o ambiente onde ele vive. Então eu pensei nessa linha. Ainda sobre o conto Revolução de Amoroso, a senhora cita alguns escritores negros, né? José Carlos Limeira, que a senhora também falou, né? Que escreveu alguns trabalhos sobre. Sim. Luiz Gama, e sobretudo a senhora também cita Conceição Evaristo, que justamente teve a sua estreia em 1990 através dos Cadernos Negros. E eu queria saber qual foi a sensação que a senhora teve quando você realmente percebeu que aquilo ia acontecer, que a senhora teria 2 contos vinculados através dessa coletânea. Até hoje eu fico meio assim, sem crer, né? Porque aquela coisa, né? Você fica ainda assim, meu Deus, eu realmente publiquei nos Cadernos Negros, é aquela emoção. Quando eu enviei, eu não falei a ninguém, né? Aquela coisa assim, se por acaso não passar, ninguém vai saber, né? E aí quando eu recebi, gente, eu fiquei tão feliz. Eu lembro que eu não cabia em mim, que eu fiz, gente, eu vou publicar 2 contos, porque é um sonho, é um sonho realizado. Assim, a minha questão não é ser uma escritora que vai se discutir sobre muitas questões. Eu, enquanto escritora nesse sentido de publicar algo, eu pensava assim, eu quero publicar algo que faça diferença. Eu não quero publicar uma história de amor que a pessoa vai ver, vai achar interessante, ponto. Eu quero publicar algo que a pessoa lê e diga, poxa, isso aqui eu quero, é um ponto de evolução para as pessoas, eu posso mudar aqui realmente a educação. Então, eu não pensava que poderia fazer. E aí, a partir das minhas leituras, quando eu consegui fazer esses 2 textos, enviar e receber a devolutiva, eu não cabia em mim, foi assim uma alegria. Eu lembro que eu me emocionei, eu lembro que eu escrevi no meu caderninho, assim, eu tenho um caderninho, tipo caderninho dos momentos de alegria, quando eu tô triste eu pego e leio, e aí tá lá, assim, ele lindo, eu nem cabia em mim de emoção, quando eu vi, e eu acreditei mais ainda quando eu peguei no livro, né, porque aquela coisa assim, tá, tudo bem, eu passei, vamos ver como é que vai ser, quando o livro estiver na minha mão. Aí quando eu peguei o livro, que eu vi lá, meu nome, minha foto bonitinha, ai, gente, é uma emoção indescritível. Até hoje eu sinto a mesma emoção quando eu penso, que eu olho o livro assim, de meu Deus do céu. E trabalhar em sala, perfeito. Quando eu trabalhei com a Revolução de Amoroso na sala, que os meninos falaram, né? Fizeram leituras que nem eu imaginava. Eu lembro quando eu só não chorei na sala, né, para me segurar, mas eu fiquei muito emocionada também. Porque é muito legal, né? Muito gratificante você ver a pessoa lendo e compreendendo o seu contexto, né? Porque a partir do momento que eu escrevo, o texto não é mais meu, né? O leitor tá ali para dar possibilidade. E assim, eles falavam coisas que eu não tinha nem imaginado. Disse, poxa, que maravilha, né? A literatura dá essa possibilidade. Então, até hoje, quando eu vejo a emoção, é quase a mesma de quando eu recebi que eu ia publicar, ainda mais porque pessoas consagradas como Conceição Evaristo publicando no Caderno Negro, não imaginei, uma Hellis mortal. Gente, eu disse, meu Deus do céu, eu fiquei me achando, claro, né? Quanto à Revolução de Amoroso, a senhora cita o livro Racismo Estrutural de Silvia Almeida, que reconhece que tal mazela não se materializa apenas por meio de discriminação verbal, mas molda a sociedade como um todo, se manifestando através de crenças, comportamentos, instituições, entre outros, invisibilizando muitas vezes a existência plena da população negra. Uma das maneiras que o racismo se apresenta é por meio da saúde, visto que, através de altas taxas de mortalidade materna, dados sobre a falta de assistência médica para essa população, acesso a exames pré-natais e doenças infectocontagiosas, é possível perceber como o racismo impacta desde o nascimento até a morte desse indivíduo. Atualmente, a população negra ela carrega consigo alguns dados alarmantes relacionados a doenças infectocontagiosas. Por exemplo, a sífilis congênita, que é quando a mãe detém a sífilis e passa para o bebê. 70% das crianças que nascem com essa infecção são justamente detêm uma mãe negra. E quando nós olhamos através da perspectiva da AIDS, a população negra tem a maior porcentagem de mortalidades relacionadas a essa doença, correspondendo a 61,7%. No caso, esses dados são de 2023. Entretanto, são dados alarmantes, né? Visto que impacta diretamente a população negra. Entretanto, essas infecções, elas podem ser barradas através de conscientização. Olhando tanto na perspectiva educacional quanto na perspectiva do racismo na área da saúde, como a senhora acredita que a educação pode justamente intervir nessas doenças que hoje em dia, infelizmente, são ligadas à população negra? Isso é uma coisa muito importante, né? Como vocês falaram, a questão do racismo estrutural, ele avança em várias áreas. E o que a gente observa é esse descaso mesmo com a população negra. Se você for pegar a própria história da mulher negra, tem mulheres que elas foram
violentadas de várias formas, no sentido de seu corpo ser exposto como aquele errado, aquele fora da norma. Tem circos que trabalhavam com isso. Muitos avanços médicos, infelizmente, foram feitos a partir do corpo da mulher negra. Mesmo a mulher negra morta, ela foi exposta, né, por causa da genitália, por causa dos órgãos como um todo. Então a gente percebe esse descaso, esse olhar do negro para o negro, não como um cidadão que deve ser digno de direitos, mas como aquele que pode ser explorado. Então, o que a gente observa na saúde é justamente essa noção de que a população negra pode ser tratada de qualquer forma. Então, não há uma conscientização, não há discussão sobre isso. É muito tabu ainda falar sobre sexo. O que a gente observa? A questão da gravidez, por exemplo, a incidência entre jovens negras também é muito grande. Então, a questão de doenças sexualmente transmissíveis também, apesar de ter posto que da camisinha, mas não existe educação para isso. E aí que entra esse contexto da educação sexual. Falar na escola, discutir sobre isso, porque a educação sexual, diferente do que muitos pensam, não é ensinar a fazer. É ensinar a prevenção, é ensinar a questão da responsabilidade, do que pode ocorrer, do que pode acontecer, porque não adianta você fazer campanha, mas não conscientizar na escola, porque na escola que aprende. Menino, às vezes, de 11, 12 anos, você imagina que não está pensando sobre isso, já está fazendo. Então, você vê aí crianças trazendo essa discussão de maneira leviana, porque não sabe o que significa, sendo que o papel da educação seria também esse conscientizar. Então, às vezes, a gente tem campanha no posto. Quem é que vai no posto? As crianças vão no posto, o adolescente vai no posto? Não vai. Quem vai é o adulto. Então, muitas vezes aquele adulto vai no posto só para pegar vacina ou quando está precisando, mas não tem a conscientização sobre isso. Então, a educação caminha lado a lado com a saúde também. Primeiro, quando se discute e traz que o racismo na saúde também existe, então é importante trazer isso. A mulher negra é negligenciada, até se vocês forem olhar, tem pesquisas que mostram no parto. Muitos médicos, hoje ainda, século XXI, que eu acho isso um absurdo, acham que a mulher negra não precisa de anestesia, porque ela é forte. Então, ela não precisa. Aí você vê crianças também morrendo pela tentativa de fazer o parto natural, sendo quando não seria. Então, assim, tem muitas questões aí, não só a questão das ISTs, mas também o tratamento como um todo. Então, é preciso educar no ambiente escolar, educar fora dele também, campanha de conscientização, passar na televisão, não só imposto, porque imposto é algo bem específico. E como as pessoas sabem que existe vacinas para algumas coisas, elas acham que a AIDS é coisa do passado. Não se fala mais sobre isso. Por quê? Porque existe controle. Só que é um controle que é independente de qualquer coisa, você está doente. Então as pessoas precisam voltar a discutir e principalmente trazer a educação como um foco de conscientização, não como aquilo que vai mostrar como fazer, porque criança na internet, o que não falta é como fazer, infelizmente, né? Então às vezes você não está vigiando para ver o que ele está assistindo, mas na educação, no ambiente escolar, ele vai ser direcionado e na internet ele vai ver o que ele quiser. Então a educação, eu acho que a educação sexual é importante para trazer essa perspectiva, para mostrar a conscientização e falar que infelizmente o racismo interfere nisso. Aí é um debate muito mais amplo, né, que entra o contexto da medicina, que a gente sabe que a medicina é extremamente racista em vários níveis, né, elitista. A negro só foi poder fazer a diferença, porque já existia negro antigamente médico, quando teve as cotas. E até então era raríssimo você ver médico clinicando negro, porque era 1 em 1 milhão. Né? Então as cotas deram essa possibilidade, mas ainda assim é complicado, é muito difícil. Então é importante que a gente conscientize a partir da educação nesse contexto de que você vai se preparar para mais à frente, quando você iniciar a sua vida, você ter conhecimento para evitar doenças e assim fazer com que a gente viva uma vida mais saudável, né? Ainda sob a perspectiva do racismo na área da saúde, entretanto, mantendo o viés na área também educacional, a senhora acredita que o meio de atenuar o racismo dentro dessa área seria justamente incentivando e apoiando a formação de médicos negros? Com certeza, porque assim, o fato de você ser negro, ele já trabalha várias emoções comigo, né? Versatilidade, que é muito importante. Eu já vou aproveitar para fazer outra indicaçãozinha, né? Que é Juliano Moreira, filho de Alexandre, ele é da coleção Gente da Bahia. É uma coleção que eu considero antiga. Eu vi na biblioteca da escola onde eu trabalho, eu comecei a ler só um textinho, só para vocês verem a história dele. Juliano Moreira nasceu na freguesia da Sé, no Centro Histórico de Salvador, Bahia, em 6 de janeiro de 1872. Na certidão de batismo, consta o nome do Arão de Itapão, o padrinho, que isso teve interferência até ele por esse meio, ele sabe, tinha que ter o padrinhamento. E Nossa Senhora como madrinha, costume na época. Em 1886, com muita precocidade, o adolescente Juliano, com apenas 14 anos, matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia. E em 1891 formou-se aos 19 anos com a tese doutoral
etiologia da sífilis, uma maligna precoce. Então, assim, desde que já discutia sobre isso aqui. 14 anos, gente, quer dizer, e eu só vim descobrir, por exemplo, a história de Juliano Moreira depois de muito tempo. Então, é importante falar na escola, por exemplo, que existia um médico na época da escravização. Ele não foi só um médico, ele foi pioneiro em várias coisas. Então, imagine você, se hoje a gente vive num ambiente hostil, a gente já vive num ambiente hostil, infelizmente, imagine que era ser médico nessa época. E ele conseguiu, levantou, né, bandeira, discutiu sobre a questão, inclusive todo mundo conhece, né, com certeza já ouviu falar do hospício, né, como o caso do Juliano Moreira, só que não sabia a história dele. Então, ele trabalhou com a questão da psiquiatria. Ele revolucionou a forma de tratar a pessoa que tinha problemas mentais, porque até então eram jogados, crianças, adultos, idosos jogados lá. Ele começou a pesquisar e entender que aquilo poderia mudar. A gente tem a brasileira da Silveira, que não sei se você vai falar, que foi pioneira também na questão da psiquiatria, porque ela trabalhou com pintura, fez um trabalho humano, mas Juliano Moreira começou a pensar nele enquanto pessoa. Inclusive, Lima Barreto, ele ficou no manicômio que era administrado por Juliano Moreira. E interessante pensar que então teve esses dois, né, gêmeos, digamos assim, da perspectiva da intelectualidade negra, mas que pouco se fala sobre. Então, Juliano Moreira era para se trabalhar na escola para incentivar os jovens, porque você vê assim, olha, eu também posso ser médico. Porque o que a gente observa é uma questão assim, quantos médicos negros eu vejo? Às vezes o menino é desincentivado no ambiente escolar, medicina, tá bom. Então, aí ele já fica pensando, poxa, não consigo. Então, é importantíssimo você influenciar aquele jovem, porque ele vai ter um outro olhar, porque ele vai dizer que eu tenho uma experiência para falar sobre isso. Então, por exemplo, psicólogo, né, sendo específico, como psicólogo negro, vai poder falar mais com a paciente do que uma psicóloga pessoal branca que nunca sofreu racismo, por exemplo. Ele não vai entender os impactos de uma psique de uma pessoa negra. E um negro vai conseguir entender. Eu estou falando da psicologia, mas os outros campos também. Você vai conseguir, já vi casos de que mulheres negras em hospitais falar sobre que sentindo dores, e vai falar, não, colocar quando ela foi para o ela descobriu que ela estava com um tumor, por exemplo. Porque eles acham que às vezes é um aumento da dor, então não investiga. Parece, né, que muitos falam assim, isso é besteira, é um caso milhão, mas nesses que você vai considerar são muitos casos. Então é importante sim você ter pessoas negras, incentivar jovens negros, principalmente conhecendo a nossa história, que a gente quando é baiano. Eu lembro quando eu li, eu fiquei feliz e indignada porque eu não tinha um conhecimento dele antes. Eu conversei com meu pai, conversei muito com meu pai, que também é livre. Aí meu pai, eu não sabia, eu falei, imagina, eu devia ter estudado isso na escola, eu era voltadíssima. Eu disse, eu trabalho isso na escola também, claro, trazer com meus alunos, que a gente precisa conhecer nossa história, principalmente conhecer pessoas negras que tiveram relevância nesse período. Ele foi para fora do Brasil discutir questões relacionadas à medicina. Quando você vai falar disso? Não vê. Por quê? Era menina. Mina Rodrigues, todo mundo que falou Mina Rodrigues. Mina Rodrigues tinha pontos. Pesquisou a questão da cultura negra, mas tinha pontos racistas também, mas ninguém questiona a genialidade. Juliano Moreira, você vê pouquíssimo fala sobre. Então a gente precisa sim incentivo de médicos deles, para que a população se veja e talvez até busque mais, porque às vezes você é tratado de maneira tão hostil que você não volta. Aí você acaba negligenciando sua saúde, então isso também interfere, com certeza. A senhora, como eu já havia dito anteriormente, produziu inúmeras pesquisas relacionadas à literatura afro-latina. Entretanto, nós não vemos dentro da área da saúde especificamente um esforço tão grande para que haja pesquisas relacionadas e focadas, sobretudo, à população negra. Um grande exemplo que nós temos é justamente na área da odontologia. Infelizmente, ainda tem como pilar inúmeras teorias criadas a partir de um ideal branco. Um dos principais exemplos disso seria justamente a gengiva. Quando nós falamos sobre doenças como gengivite, uma das principais perguntas que o médico vai falar é qual é a cor da sua gengiva? E ele vai dizer, olha, se ela for rosa clara é porque a sua gengiva é uma gengiva saudável. Se ela não apresentar esse aspecto, essa coloração, ela não está saudável. Entretanto, é de conhecimento geral de que pessoas negras e tímidas, elas nunca terão essa coloração mais clara. E se elas tiverem, isso pode ser justamente um indicativo que ela sim está com gengivite, e não porque ela tem a coloração que ela deveria ter por causa justamente do seu pigmento. Então, dentro dessa perspectiva, como a senhora acredita que nós poderíamos mobilizar a academia para fazer pesquisas relacionadas à população negra? Porque, por exemplo, tem algumas doenças
que são mais comuns em pessoas negras, por exemplo, a hipertensão ou até mesmo a... esqueci o nome. Vou ter que... Pode voltar? É que eu esqueci o nome da... Aí não posso pôr. Sim. Desculpa. Não, vá. Vou começar. A senhora desenvolveu inúmeras pesquisas acerca da literatura afro-latina. Entretanto, nós não vemos em outras áreas, como na medicina, um esforço tão grande para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à população negra. Um grande exemplo disso é na área da dermatologia, que detém como seus principais pilares algumas teorias relacionadas ao ideal especificamente branco. Por exemplo, quando uma pessoa vai buscar um tratamento odontológico e ela está com suspeita de gengivite, uma das principais e primeiras perguntas que o médico irá fazer é justamente qual é a coloração da gengiva dessa pessoa. E ele irá dizer que se ela tiver uma coloração rosa claro é porque está saudável. Entretanto, nós sabemos que pessoas retintas, com a pele negra retinta, não terá essa coloração clara. E se tiver, pode ser justamente indicativo que ela está com gengivite. E, no caso, nós temos algumas doenças que são relacionadas justamente à população negra, como a anemia falciforme e a hipertensão, que justamente por estarem relacionados a essa população marginalizada, não detém tanto investimento na área de pesquisa. Então, na sua perspectiva, como nós poderíamos mobilizar a academia para que haja justamente o desenvolvimento de métodos clínicos específicos para a população negra, ou até mesmo de pesquisas? Importante pergunta. Eu me lembro, por exemplo, da minha perspectiva, quando pesquisadora na Faculdade de Letras, depois vou para a questão da medicina. Quando a gente começou um projeto a falar sobre literatura negra, foi um processo. Porque a galera questionava a gente, literatura negra, por que literatura negra não tem cor. Só que quando você vai estudar a literatura negra escolar, ela sempre branca sendo abordada. Então a literatura negra tem cor sim, ela só não fala branca, mas subentendido. Então a literatura universal nunca foi negra. Ela nunca representou. Então eu tiro pela equipe e pelo grupo da gente. Nós somos pioneiros nesse sentido, né? Tinha um outro antes de mim, mas eu digo o projeto que eu participei em cidades com a doutora Flora, que discutia sobre isso, então a gente já sofreu preconceito. A gente ia para seminários, as pessoas já olhavam assim, questionavam, né? E olha que a letras a gente pode considerar que é um curso mais popular, não é um curso elitizado. Então a gente começou essa seara negros produzindo análise sobre os próprios livros. Então imagina que no universo de medicina, extremamente elitista, preconceituoso, discutir sobre isso. Então é importante, só que para eles o viés não é interessante, porque não é o que representa a vida deles. Então a ideia da bolha é isso aí. Infelizmente, com pessoas negras dentro das universidades, isso é importante na questão, voltando na questão da pergunta anterior, aí você vai ver um nível diferente, porque as pessoas negras vão incentivar para que se busque pesquisa que contemple também. Vamos num campo que eu sei, eu posso falar, eu vou ter locos, por exemplo, para discutir, eu posso trazer pesquisa dentro do meu contexto, posso falar com familiares, posso falar com pessoas próximas, e a gente ampliar, porque a gente observa essa universalidade, que na verdade é um universo, né, branco sendo construído ali. Então, se a gente analisar a questão das doenças, a questão da representatividade, todo o contexto, até se for cosmético, por exemplo, antigamente a gente tinha propaganda, sabonete, shampoo, tudo para pessoas brancas, porque era padrão. Só que esse padrão nunca foi, né, somente brasileiro. Então, a medicina, infelizmente, ela reflete esse aspecto elitista. Então, como é que a gente pode mudar isso? Né? Incentivando pessoas negras a fazerem a diferença, a entrar no universo da medicina e questionar, e a própria população também cobrar isso, porque a gente sabe que, infelizmente, por eles mesmo não vai acontecer, porque a ideia é, para que eu vou questionar? Por exemplo, tem um filme, M8, se eu não me engano, que não vai necessariamente fazer contexto da medicina, mas vai falar um pouco desse campo, desse racismo. Os corpos negros que são utilizados para os estudantes de medicina são sempre corpos negros, né? Os corpos que são utilizados para analisar doenças. E ninguém nunca questionou se todos aqueles eram muito desconhecidos ou se eram pele de qualquer forma. E M8, o personagem, era o único negro e ele vai começar a ter visões em relação a algumas coisas, e aí vai questionar, e aí tem pessoas que falam que, por exemplo, já viu primos ali que foram perdidos de que estão ali na mesa. Então já começa por aí, ele não questiona nem como aquele corpo chegou a ver um corpo negro. Ele, claro, talvez, né, vou dizer assim, não vou dizer necessariamente todos são negros, mas a maioria sim, não há questionamento.
Então, eu não sei se vocês já viram falar, tem um livro, Genocídio, não vou lembrar agora assim um pouco o título, porque eu não consegui ler, que é muito forte, que vai falar sobre os corpos do não come, a maioria negra, e assim, as pessoas deixaram de lado, totalmente. Então, morria lá, eles levavam para a faculdade de medicina para analisar a família na faculdade. Então, assim, se você for olhar ao longo da história, infelizmente o povo negro sempre foi considerado. Então, a medicina nunca considerou aquilo como uma pessoa com direitos para estudar questões específicas do negro. Então, como é que a gente pode combater? Mais uma vez, a gente volta à questão da educação, conscientização e transformando esses jovens, os futuros médicos, para que eles possam questionar e trazer um outro olhar. Porque o que incomoda não é você estar passivo, o que incomoda é você questionar mesmo. Quando você fala dele, fala, olha, eu vou estudar sim. Ah, mas por que não tem campo para isso? Não tem campo para isso, mas deveria ter. Então, a ideia justamente é essa, de formar pessoas críticas a ponto de entender o que ela vê racismo. Porque a gente vê racismo em todo espaço, mas até hoje a gente não tem racismo. Então, é muito complicado. Por isso que eu digo sempre, voltando mais uma vez à ideia da educação, a educação transforma. A partir do momento que você se liberta, você começa a questionar e faz outras pessoas questionarem também. Fora isso, infelizmente, a gente não tem outra possibilidade. É realmente trazer a produtividade para a faculdade de medicina para moldar um outro olhar sobre o universo negro e pesquisar e entender que o negro é uma pessoa que tem dignidade para ter seus direitos assistidos, que a gente não vê, infelizmente. Agradeço muito pela sua participação sobre as reflexões que a senhora compartilhou. E é isso, gente. Leiam os contos dela, são todos incríveis. O livro dela eu tive a oportunidade de ler e realmente traz reflexões muito pertinentes. É isso, muito obrigada. Estamos aqui no ateliê da Negra Dió, uma mulher nascida no Quilombo de Muribeca, em São Francisco do Conde. Transista, turbandista, atriz, dançarina e fundadora do Instituto Quimundo. Ela transformou o cuidado com o cabelo em um ato de identidade, resistência e autoestima, tornando-se uma das maiores referências culturais de Salvador. Apesar da senhora ter ficado conhecida pelas ruas de Pelourinho, como eu disse, a senhora nasceu em São Francisco do Conde, no Quilombo Muribeca. Quando e por que a senhora decidiu vir para cá, para Salvador? Olha, quando eu nasci, o mundo mudou. Eu já nasci para transformar, né? Nasci para transformar. Sou do Quilombo da Muribeca com muito orgulho. Minha família também é do Caípe,
morei em Madre de Deus, morei em Feira de Santana, mas o mundo me trouxe para Salvador. A cultura me trouxe para Salvador. Quando eu chego aqui no meado dos anos 80, eu acho que foi até bem antes, sempre eu estava por aqui, mas eu sabia que um dia eu ia morar aqui. A primeira rua que eu estive no Pelourinho foi a Rua Frei Vicente, número 4. Foi onde eu tive meu espaço por muitos anos. Na mesma casa que eu entrei pela primeira vez. Eu sabia que isso aqui é meu. O Pelourinho é meu. Eu já tive outras vidas aqui. Entendeu? E quando eu chego aqui, eu venho para transformar, trazendo a estética afro. O cabelo, as vestes, a bijuteria, a ousadia, né? E eu fui aceita, eu entrei pelo Pelourinho pela porta da frente. Eu não pulei a janela. Eu fui a primeira a me ousar a colocar um banquinho no Largo do Pelourinho para trançar cabelo, para me amostrar. Muitos dos nossos não acreditou. Muitos dos nossos criticou. Teve uma pessoa que disse que eu estava deturpando a cultura afro, porque eu estava trançando o cabelo na rua. Eu disse, mas não é bom a pessoa saber quem é que faz as tranças? Quem é que tenta modificar um vestido com amarração? Que tinha que ser tudo escondido para a gente só aparecer carnaval dentro do bloco afro e aí arrumado. Eu acho que não. Nós temos que vir para a rua assim. Temos que vestir o que bem quiser, sim. E eu fui a pioneira. Aí eu disse, essa pessoa não estou deturpando. Eu estou mostrando ao mundo os meus valores. Passou. Um certo carnaval eu vi essa mesma pessoa com um grupo de mulheres, ela botando para trançar cabelo para ela. Quer dizer, talvez ela quisesse que eu trabalhasse para ela, né? Eu trabalhei tanto nas casas dos outros, por que eu vou continuar? Quero trabalhar para mim, nem que seja vendendo uma laranja. Entendeu? E eu sendo a pioneira a colocar esse banco, eu me torno conhecida por quê? Porque eu venho para as ruas trançar o cabelo, eu venho arrumada, eu venho limpa, eu venho cheirosa, eu vou pegar na cabeça das pessoas, eu tenho que estar preparar o meu corpo para atender aquela pessoa. E a trança não é só o trançar o cabelo. A trança é o contato do ori com a mão. É a energia trocada, né? Porque tem cabelo que a gente flui, faz. Tem outros que a gente murcha. Por quê? Tem que se preparar aqui dentro, né? E eu procuro passar isso. Aqui já passou muitas pessoas que já trabalhou comigo. Pessoas que hoje já têm seu empreendimento. Pessoas que virão, né? Porque cada porta que eu estou passando, eu estou deixando encostada. Porque eu tenho seguidores, eu tenho vocês. Vocês estão aqui pela essa cultura, por essa mulher que eu sou, pela minha força ancestral. E essa força começa quando? Quando eu perco minha mãe com 5 anos de idade. Eu já sabia que eu ia sofrer, porque o olhar dos meus parentes disse tudo. O olhar da família me disse tudo. Eu vi uma tia minha dizer assim, isso aí não vale nada, feia desse jeito, não vai achar ninguém nem para fazer ousadia. Eu olhei para ela assim, eu digo, meu Deus, coitada. Eu com 5 anos já sabia toda essa história minha que está acontecendo. Ainda tem muitas histórias para acontecer. Eu vou ser dona de um harém, vou ser dona de um prédio para trazer as pessoas, venha comigo, ensinar a profissão. Porque não adianta eu saber e não passar. Né? Eu estou passando, você está do lado de mim, você aprenda. Eu não vou repetir de novo. Ninguém me ensinou. Quando eu pego mulheres, jogo dentro do bloco Afiliaê, que a gente faz um grupo. Elas me procuram, eu jogo para Carla, Carla joga para Afro, e a gente pega essas mulheres e transforma em deusas. São 6 deusas do ébano dentro do bloco Afiliaê e 6 princesas. Anotando, porque tem muito mais por aí.
quando eu sou o símbolo do carnaval de Salvador, eu vim representando a mulher baiana. As baianas não me bateu porque eu não sou lerda. Queriam me bater, ela veio dos interior dela brabo. Brabo, me falar assim. E quer ganhar símbolo do carnaval, mas eu vim com brilho. O interior é que traz o alimento para nossa mesa. Feliz de quem é do interior. E eu sou o símbolo do carnaval. 2003 para 2025 são quantos anos? 25. A gente está em 2025, não é isso? Não é. 2003, vocês que estudaram, estão mais nova, eu também estudei. 22. É o tempo que eu estou em cima do Olodum, fazendo danças, mostrando minha dança ancestral, levando o meu corpo ancestral para outras mulheres da minha idade, ou mais velha, ou mais nova, saber que esse corpo da gente não tem idade para dançar. Com essa cultura toda, é onde eu crio 2 filhos. Que eu parei. Afro Joe, que é o dono da música Várias Queixas. Caio D, que trabalha na cultura, é da Rumpilés, é da Escola Olodum. Tudo dentro do Pelourinho. Tenho minha neta Kailane, que foi da FUNSEB, Escola Olodum, Didá. Hoje ela tem um empreendimento dela de marquinha, o bronze. Eu tenho o Miguel, meu neto de 3 anos, e tenho minha bisneta, aluna de 5 anos. Esse povo tudo é cultural. O meu moleque de 3 anos, ele dança, ele toca, canta, conhece todo mundo, não é nem um menino, não. Ele toca macumba mesmo, eu sou dogum, fala mesmo. A minha neta coloca uma conta de Exu no pescoço, ela é de que santo mesmo? Ela sabe que isso aqui é de um santo. É nesse movimento que a gente cria. Tenho muitos filhos que me adotaram. Tem muitos filhos que eu adotei. E a gente transforma esse caminhar todo em luta e resistência. Ninguém vai dizer a mim que eu não posso, porque eu sei que eu posso. Ninguém vai me parar nos meus eventos, porque eu sei que eu posso. Mas eu não estou sozinha nessa caminhada. Eu tenho amigos, eu tenho parceiros, eu tenho pessoas que pegam na minha mão, vamos dizer, vamos junto. Vai dar o que ali? Ah, tem um evento que me chamaram amanhã. Vai. Quem pode vai, com ou sem dinheiro. Aí meu filho fala, minha mãe se mete tanta coisa e acaba dando certo. Porque eu sei a força que eu tenho. Eu estou com um evento cultural agora, no dia 14 de setembro. É a nossa feijoada. É um evento cultural. Não é só o feijão que vai para o fogo. É a magia que vai para o fogo. Eu vou para dentro da feira. Eu subo no caminhão para pegar meu hortelã, meu alface, meu tomate. Eu sei aonde eu vou buscar. Boto a roupa aqui, pego do outro lado e vai. Se eu não aguentar, um moleque me traz até aqui na porta. Sempre aparece alguém para me ajudar. Entendeu? Quando você faz esse evento, você está ponderando, você está empreendendo, né? Porque todo mundo sabe aqui o que é que pega no feijão. Porque eu já vou chegando, já vou largando, vamos. Todo mundo ajuda a cortar uma coisa, todo mundo ajuda a outra, todo mundo com sua cabecinha coberta. Entendeu? E quando você arruma tudo isso, arruma a praça, eu faço uma praça, Teresa Batista, o da porta aqui é para algum, toco na rua, o que o povo dá a gente come aqui na porta, mas aqui na praça tem que pagar, que é uma coisa, você sabe, né? Quando arruma tudo isso, as panelas já estão arrumadas, a praça já está arrumada, as encruzilhadas já estão arrumadas, o que é que acontece? Eu venho numa corte africana, eu tiro a empregada do meu corpo, ela vai ali cuidar de outras coisas, eu boto a rainha, que é uma empregada também, e eu venho na rua do Pelourinho agradecendo a todo mundo. E aí? Eu sou a Negra Jo. De onde que surgiu a iniciativa da feijoada? Fazendo comida nas casas dos outros. Eu tenho o meu trabalho, mas eu sei cozinhar, vou na casa de um, faço um congelamento, vou na casa de outro, faço um caruru, vou ali, ajudo uma pessoa, vou numa cozinha, chego na casa dos outros, sempre eu estou ajeitando. Meu filho fala, minha mãe, por
que a senhora não faz uma feijoada? A senhora anda nas feijoadas dos outros, se amostrando, ajudando, faz a sua. Mas eu digo, meu filho, aí quando você vai, feijão, não sei o que, segurança, não sei o que, não sei o que, não sei o que, soma. Você fica maluco se você vê o resultado. Então vamos começar. Vamos. Pede um a um, pede um a outro, os políticos, eu peço, um dá, outro não dá, mas eu não estou nem aí, para, eu não vou ter que me dar, porque é no político. Pode vir me procurar que eu estou aqui. Pá. Faz o feijão. E agora, como é que você chega nesse feijão? Eu me arrumei do nada, aí Joaquim Assis, que tem o movimento da terceira idade, eu disse ao meu pai, me dê 4 baianas daquelas suas, que elas são de terceira idade, mas elas fazem a roupa dela com um pacote de café, de açúcar, é a coisa mais linda, copo descartável. Aí ele mandou, eu pedi 4, ele mandou 6, mas elas armaram na escada, que ficou tão lindo. Aí eu cheguei, já chego dançando, me amostrando, emocionadíssima, porque a gente pensa assim, meu Deus, ao primeiro ano vai ter que dar certo, já deu. Pronto, já entrei. Quando ficou no segundo ano, eu vendo umas coisas me assumir. Meu Deus, cadê meu negócio? E as bancadas de coisa sumiu meu. Quando eu saio, as meninas que estavam comigo, cada um se arrumou de um jeito e estava com um elemento meu na mão. Nossa. No terceiro ano, já armei diferente. Eu saí convidando algumas pessoas com elementos meus, mas eu disse, mas eu quero rodar. Aí vem pelo pelourinho, vem assim, fechando. Isso foi o que se tornou a corte africana. Uma corte, a gente vem com nobrezas, a gente traz a nossa ancestralidade. Eu trago uma mulher de 77 anos que ela vem dançando. E se bambear, ela quer dançar mais do que todo mundo. A gente já trouxe criança, a gente traz cadeirante, trazemos pessoas a participar dessa nossa corte. Esse ano nosso tema é ai de mim se não fosse Exu. Ele é o primeiro, é tudo que a boca come. O povo pensa que Exu é uma coisa ruim. Não. Exu é um elemento que faz a gente abrir o olho. Porque o Exu, ele é costa, frente e lado. Exu é orixá. Então a gente vem esse ano reverenciando ele. Todas as encruzilhadas já sabem que eu vou passar. Porque quando eu passo, elas eu aviso, olha, cuide de mim que eu vou passar, viu? Cuide de mim que eu vou passar. São rituais. Uma vela eu ganho a guerra. Como a senhora disse, muitos filhos a adotou e a senhora adotou também. Entre eles 6 rainhas do Ileaie e 6 princesas. Além de tudo isso, é possível ver que a senhora impacta muito na cultura de Salvador e vem modificando vidas de jovens negros. Como a senhora olha para trás? Como a senhora vê essa mudança, essa trajetória inteira? Eu nem olho para trás mais, porque eles estão do meu lado. Ninguém ficou para trás. Todo mundo está caminhando, todo mundo está vindo. Todo mundo está valorizando o seu cabelo, a sua boca, o seu nariz. Né? Quando aparece uma criança com cabelão black, com as tranças, eu sou a primeira a elogiar. Você está linda. Você é linda. Porque foi o que eu não vi. Eles não me machucaram. Eles me tatuaram. Você é feia, parece um macaco, não sei o quê. Mas é porque dentro, eles não me viram dentro. Ele não viu a nobreza que eu sou dentro. Ele não viu a rainha que eu sou dentro. Ele não viu a minha força. Aí tentam lhe parar. Mas não deu, porque eu sou água. Eu sou cobra, eu sou ferro. Eu sou estrada. Não tem como me parar. Se a pessoa botar o álcool na mão, ficar aqui 1 hora com ele seguro, não cair nenhuma gota, eles podem comigo. No dia que eles caminhar
a estrada, ele achar o fim da estrada, eles podem comigo. Onde é que eles for no fundo do poço e voltar, eles podem comigo. No dia que ele souber de onde sai a nossa terra, que a gente planta, que ele descobrir a fonte da terra, eles podem. Mas por enquanto eles vão ter só que caminhar, porque eu sou ancestral. Eu não vou ser esquecida nunca. Eu vou ser lembrada no samba de roda, numa roda de cachaça, numa roda de conversa, uma mulher empoderada, uma mulher ousada. Eu nunca vou ser esquecida quando usar um turbante, vai dizer, eita, isso daqui a uns 100 anos. Vocês vão ter que falar isso muito. Eu vou entrar na história do mundo. Eu já estou dentro da história desse mundo. E vou continuar. Olha, com pouco dinheiro. Imagina eu com dinheiro, hein? O que é que eu não transformo? Mas o dinheiro não é tudo, não. A coragem é mais. A saúde é mais. Além do trabalho que a senhora faz no Cabelo das Suas Clientes, a senhora também é atriz, tendo como um dos principais na sua carreira a interpretação de Maria, a mãe de Jesus. Além do mais, a senhora também é dançarina. Quando que nasceu esse despertar artístico? Quando eu perco a minha mãe. Quando eu perco a minha mãe, eu sei que eu poderia fazer tudo de bom. Porque a vida da gente é um teatro. A vida da gente é uma novela. Né? A dança vem do meu candomblé. Eu sou Iadagã. Eu sou uma Iadagã. Então a dança já está no meu corpo ancestral. É o candomblé que me leva. É os meus orixás, que eu sou filha de Ogum com Inhansã. Eu sou os Quequé do Oxum. O Molum é o meu caminhar. Entendeu? Tudo isso não é. A vida me fez olhar. Estou interpretando. A dança, todo movimento que a gente faz é dança. Né? O gesto, o tchau, tudo isso aqui é dança. A gente não dança assim? Pronto, quando vai tomar banho não fazem assim? Tudo isso aqui é dança. A dança já vem dentro. Né? A atriz já veio dentro. Quando eu fiz Maria, a mãe de Jesus, quando eu fui convidada pelo finado Pedro Ouvinte, para mim não foi muita surpresa, porque eu já atuava dentro, porque eu que fazia o Cabelo dos Cristos, eu já sentia aquele movimento. E tinha outras atrizes que faziam a mãe, mas faltava alguma coisa que ele achou em mim. Quando eu sou convidada, que eu chego lá, nos ensaios com o Antônio Cozido, aí tinha uma parte de interpretar, e eu via as pessoas dizer assim, ela não vai conseguir. Atrizes que estão na Globo hoje, também fazendo parte, ela não consegue não. Só anda dando risada, só anda brincando. É porque eu sou feliz, o povo não entende isso. Quando foi no ensaio geral, que a gente foi com roupa, com tudo, não foi um ensaio geral, foi atuando. Que eu vinha numa balsa dentro do dique do Tororó, quem estava de longe pensava que eu estava em cima da água, porque era uma coisa muito bem feita. A gente ia para o outro lado e vinha na balsa. Quando a música começava, eu entrava, a luz em cima de mim. E eles levando o Cristo, né? Eu, Maria, eu me transformava em Nossa Senhora Aparecida no palco. Eu queria que eles retornassem com isso. Mas o governo, né? Um governo faz, outro não faz. Se une tudo e faz, que é tudo pela nossa Bahia. Para com essas maluquices. Ah, que eu sou isso, eu sou direita, eu sou esquerda. Você tem duas mãos, uma direita e uma esquerda, tudo é igual. Pelo amor de Deus, para. Quando a gente se unir culturalmente, governo, prefeitura, federal, o mundo da gente será melhor. Aí eu atuando, quando a luz bateu em mim, a lágrima caiu. Na hora, a cena, o menino que está na Globo hoje, ele fazia o anjo. Ele disse, eu nunca
contracenei com uma pessoa tão forte igual a você. Eu disse, o menino, a caminhada, ele disse, o seu olhar para mim, foi uma coisa que ele disse que nunca consegue esquecer na vida. Eu bati o olho nele assim, porque ele saía de uma pedra, uns efeitos maravilhosos, e eu ali, ó, eu ensinava mesmo, eu ia mesmo em cima dos guardas, todo mundo ficou assim. Uma das que estava na equipe, que ela dizia que eu não ia conseguir, aí ela veio assim, eu posso lhe dar um abraço? Você pode, se seu coração estiver limpo, eu não sei o que está acontecendo. Você foi demais. Eu nunca vi uma pessoa atuar. Ela me comparou com a Maria que fez Jesus Cristo, que foi aquele homem famosíssimo que fez. Ela me comparou com aquela mulher. Eu digo, eu? Mas você foi muito forte. Porque eu estava atuando o que eu estava sentindo. Né? Tanto que o povo mesmo fala, se voltar Semana Santa, é Negra de Ouro, não tem outra. E as outras meninas que fizeram Maria, elas vieram me parabenizar. Ela disse, eu não iria conseguir nunca. Nunca, nunca o que você fez. Você está atuando. Aí eu vinha, sentava em uma pedra e me transformava em Nossa Senhora Aparecida. Era o movimento que eu fazia aqui, tinha uma menina atrás de mim, ela pegava o meu manto, e ela me dava o outro manto e pegava o meu de baixo. Eu amarrava aqui e já saía Nossa Senhora Aparecida. Quer dizer, ninguém precisou, não, é para eu fazer o quê? Não. Porque você não faz novela? Eu quero é paz. Quero atuar em novela nenhuma. Minha vida já é uma novela. Em entrevista para o site Gama, a senhora disse, empreender antes de saber o que era empreendimento. Valorizar a autoestima antes de saber o que era autoestima. Foi basicamente isso que a senhora fez quando foi trançar o cabelo das suas irmãs, das suas vizinhas. Mas, todavia, uma coisa é você trançar o cabelo das famílias. E outra é você se profissionalizar isso. Não em grau de importância, mas sim em complexidade. Tendo isso em vista, quando que a senhora decidiu que eu vou trabalhar trançando o cabelo de outras pessoas? E quando chegou aqui, a senhora disse que você sabia que ia morar aqui. Em nenhum momento a cidade te assustou? Eles se assustaram comigo. Já cheguei forte. Já cheguei eu. Já vim com o meu nome, Negra de Ouro. Já vim com meus tecidos na mala. Já vim com minha cara, oi. Já vim, nada me assustou. Porque quando você sai de um lugar como Feira de Santana, Feira de Santana é um lugar é um lugar grande, se torna pequeno. Porque lá tem muita cultura, mas o povo ainda tem medo da cultura. Eu não, eu vim por desafio. Eu vim e consegui. Morei na casa dos outros, chorei muito, mas eu disse, meu choro vai transformar em sorrisos. Não me assustei. Não. Salvador não me assusta, o mundo não me assusta. Se eu precisar hoje ir para outro estado, outro país, não vai me assustar, porque eu já sei o que é que eu vou fazer. E se precisar voltar para trançar cabelo na rua, vender meu geladinho, fazer minhas faxinas, eu volto. Não tenho medo de voltar. Entendeu? Não me assustou, não. Fui. Caminhando, consigo caminhar devagarzinho, porque eu boto a minha humildade acima de qualquer coisa. Eu respeito os meus vizinhos, os meus parceiros. Eu respeito todo mundo. Precisou de alguma coisa, se estiver na minha altura, eu faço. Não me assustou, não. Porque cada dia a gente conhece alguém diferente. Né? A gente ouve alguma coisa diferente. Pessoas que entram aqui que eu nunca nem vi. Eu te sigo, você é maravilhosa, que não sei o quê. Meu Deus. Teve uma moça uma vez que ela estava assistindo um programa que eu estava. Hoje ela mora em São Paulo. E ela tinha um problema capilar. E ela disse que sabia que eu ia curar ela. Eu digo,
Aí ela chegou, quando a mulher chegou, mas me deu uma coceira nessas mãos. Coçava. E eu marquei com ela um dia como hoje. Aí ela tirou o chapéu, ela disse que tinha 8 anos que não saía de dentro de casa, não namorava, porque ela tinha uma careca e não tinha solução. Eu disse, minha filha, vamos tentar. Aí fiz um negócio lá, botei uma touca, interlacei. O olhar dela foi tão forte que ela começou a se tremer, passou um orixá. Deus, meu Deus, eu estou feliz. E ela foi tirar o dinheiro para me pagar. Aqui tinha Bradesco. Ela foi na Avenida 7, andando para o povo ver ela. E, meu Deus, tirava aqui, depois você ia para a Avenida 7. Quer dizer, uma coisa que ela viu na televisão, ela sentiu. E para mim esse desafio eu gosto de pegar. Eu gosto. Já teve uma moça mesmo, no outro salão, eu estava sentada na porta. Ela passou chorando, tremendo. Aí eu perguntei se ela botou ela sentada, deu uma água. E ela chorando, que acabou com a vida dela, que não sei o que. Sim, chore, depois a gente conversa. Aí ela, eu fiz uma besteira, eu vou fazer uma besteira, o que foi? Aí ela me falou que a filha dela também foi irresponsável, né? Marcou um jantar para apresentar o namorado. Meu amor, você vai chamar sua... Ai, vou trazer, vamos fazer uma comidinha que eu vou apresentar meu amor. Ela chegou com a menina. Aí ela, não entendi. Não, mãe, é minha namorada. Ela não soube chegar até a mãe. Tudo tem que ter cuidado. É mesmo chegar um cara todo malandrão, é a mesma coisa para mim. Aí ela fez assim, que não aceitava, não teve mais jantar, não teve mais isso. E ela, o que ela fez? Ela disse que veio para se jogar do elevador. Se a filha chega em casa, sabe de notícia dela, qual é a primeira coisa que vão fazer com a filha? Dar água. Não é isso? Você recebe a notícia, está ali se tremendo, dá água. Ela tinha botado veneno na água de casa. Ia se matar. Não sei o que foi que deu. Ela começou a passar na minha porta chorando. Eu disse, criatura, vai ter uma reunião aqui embaixo no GGB. Vá lá. Ouça o que tem para falar e volte. Eu estou aqui esperando. A reunião era para eu ir, eu botei ela. Nunca nem vi a mulher. Menina, a mulher veio de lá louca. Ela morava onde? Acho que era em Brotas. A mulher veio louca. Aí foi que ela contou que botou a água. Porque também você chega da rua, você vai lá beber uma água. Ela ligou, a filha dela trabalhava aqui, no negócio da Oi. Eu digo, ligue para a sua filha, marque com ela aqui agora. Diga que está passando mal. Porque aí ela vem para cá, ela não vai para casa. Ela disse, como é que eu faço? Eu disse, peraí, eu disse, não sei uma coisinha das contas. Sua mãe, não sei quem, está aqui, passando mal. Aonde, minha senhora? A mulher começou a gritar, a chorar. A mulher veio pro Pelourinho. Ficou com ela. Aí ela disse, o que é que eu faço agora com a água que eu botei o veneno? Quando chega em casa, você chama ela para tomar uma cervejinha, come alguma coisa na rua. Quando ela chegar, ela não vai sentir sede. Você tira as garrafas, joga tudo na pia, e pro resto da vida, não fale isso com ninguém. Ela podia matar a filha e um bocado de gente, que todo mundo é. Não é isso? Ela pegou a garrafa, disse que jogou, depois ela apareceu, agora sumiu também. E ela aceitou a menina com a outra. Mas foi o jeito que ela falou com a mãe. Se ela falasse devagarzinho, jeitosa, eu acho que a mãe aceitaria. Mas ela levou a menina assim do nada. Eu digo, meu Deus, também. A mulher, quase morreu. Aí ela não matou a menina, não se matou e todo mundo está feliz. Isso são os contos da Negra Jô. A senhora é muito conhecida pelo seu nome Negra Jô. Porém, eu fiz que esteja nisso aqui. Porém, seu nome civil é Valdemira Thelma de Jesus Sacramento. Sim. Quando e onde surgiu esse pseudônimo?
apelidos, que hoje é bullying. João, feia, preta. E uma amiga minha, negra Lúcia, ela me chamava de nega. Nega, 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 nega. E meu irmão Nilton me chamava de John, que ele achava que era João em inglês e doía menos. Uma certa época os dois chamou junto. Nega, John, Lúcia está aqui. Poderia mudar isso. Comecei a escrever. Negra, não quero só nega, eu quero negra. John, John, significa John de inglês, nada disso. Aí eu, J-H-O, negra, Joe. Vai na numerologia, tudo ok. Vai no jogo de buzo, tudo ok. E a vida me aceitou como negra Joe. A vida me transformou como negra Joe. Mas foi o bullying que me fez forte. Os apelidos da vida. Minha própria tia, tudo mais escura do que eu, sempre me chamou de feia, preta, o cabelo dessa menina. Recentemente, coisas de anos atrás, agora, antes da pandemia, eu fui à casa de algumas tias minhas, porque eu não gosto muito de estar na casa de parente, porque elas não me ajudaram a ser o que eu sou hoje. Sempre me criticou. E eu também não faço questão. Eu tenho minha família aqui. E eu cheguei lá na minha roupa, meu vestido bonito, todo rasgado, tudo com meu turbante. E as pessoas, quando eu cheguei, me olharam, porra, que negona é essa? Linda, linda, linda. E a gente ficou todo mundo lá. Ela fez questão de chegar assim, próximo das pessoas. Eu não gosto dessas roupas suas. Deixa ela falar. Depois ela veio de novo e falou assim, eu acho tão feio esse negócio que você usa na cabeça. Eu disse, eu também acho a senhora feia, eu nunca lhe disse. Peguei o que eu tinha que pegar mesmo e vim embora, nunca mais fui lá e não vou. Eu não perguntei a opinião dela, não quero saber se ela acha feio ou bonito. Bonita não é o que ela cultua, não é ela, então continua. E eu continuo cá com minha nobreza. Poderia ser dito que existe então uma divisão entre Negra Jo e Valdemira, ou não há? Não tem como dividir, porque é o nome que consta nos meus documentos. Foi o nome que meus pais me deram. Eles me deram, eu aceito, mas eu sou a Negra Jo. Não tem divisor de águas, é uma pessoa só. Mas tem uma Valdemira que é acuada, quieta, poderia estar como 200 filhos, o peito batendo na barriga, ou até morta. Mas Negra Jo está aqui, viu? Valdemira é o que está no meu documento, no meu CPF. Mas meu DNA é Negra Jo. O racismo é um ente que atravessa todo o período da vida de nós, pessoas negras. No seu caso, ele te acometeu principalmente na tentativa de minar a sua autoestima. Diga-se de passagem, não conseguiu. Mas uma forma que ele também se mostra é por meio da saúde. Uma das formas que observamos esse fenômeno é pela falta de assistência médica à população negra. Você, que veio de um quilombo, como observa a assistência médica dentro dessa comunidade? Não tem, a gente tem que correr atrás. O não, a gente já nasce com ele. As pessoas realmente, quando a gente chega num órgão que está ali doente, claro, a pessoa negra vai ficar sempre para trás. Vai pegar pessoas com outra epidemia. Né? Mas a gente negro somos fortes. Nós temos nossas ervas, nós temos nossas folhas. Se a gente acreditasse mais no que a gente tem, a gente não ia para o médico. O médico não ia olhar a gente assim, com medo, até com nojo, até de pegar na gente, como teve um caso outro dia aí, que uma moça não queria ser atendida pelo médico negro. Mas ele estudou. A cor vai dizer que ele não pode ser médico? Entendeu? Antigamente, a gente sentia um mal-estar, um cansaço. As nossas matriarcas não levavam a gente para o médico, levavam para a rezadeira. Faz um banho de macerado aí para essa menina. E a gente se curava. Hoje a gente se injeta de remédio, que é uma fábrica que dá para a gente ficar dependente daquele remédio.
A gente depende do remédio. Eu tomo remédio todo dia. Por isso que eu tenho pressão alta, eu tenho, sei lá. Mas quando eu bebo, no outro dia eu não sinto nada, eu continuo aqui direitinho. Tomo meu chá, minha creatina, um negócio que me dão aí pra eu beber, eu bebo. Meu chá, eu acredito muito na minha água, com alho dentro. Eu acredito muito na minha mão moscada dentro da água para beber. E a gente é olhada de outro jeito, sim, nos grandes hospitais da vida. Mas o caminho de todo mundo é o mesmo lugar. Feliz de quem tem alguém que chora na sua parte. Foi isso. Acabou. Eu sou a negra. Luta, minha vitória. Ó, acredite no que você quer, você pode. Hoje pode ser ruim, mas amanhã vai ser bom sim. Porque eu creio e tenho fé. Ó, Laroixo, Cobara. Ó, chefe.